Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje, pessoal, nós vamos falar aqui sobre um assunto muito importante. Hoje, dia 18 de maio, é o dia de combate à violência infantil. E nós vamos aqui trazer informações sobre esse assunto, principalmente o que você deve saber, né, caso você saiba de alguma situação envolvendo esse assunto, que é muito grave, que é muito sério. Também ainda hoje aqui nós vamos falar sobre osteopatia na gestação. Você conhece os benefícios? Sabe o que é osteopatia? Não? Então segura aí que já já vocês vão descobrir. E ainda hoje também nós vamos falar aqui sobre assimetria íntima para as mulheres aí. Um papo bem menininhas, já já aqui no programa. Muita coisa boa como sempre e é claro, eu conto com você. Então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. E Hora Única. Cada sorriso é único. Olá, muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha, nos assiste pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela companhia de cada um de vocês. Eu gosto de reforçar todos os dias que nós também estamos lá, né, nas principais plataformas digitais. Corre lá para acompanhar a gente, está tudo aqui, ó, passando na sua tela. Vamos começar nosso dia, pessoal, por aqui hoje. Hoje, dia 18 de maio, é o dia de combate à violência de abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes. Com o objetivo de mobilizar e conscientizar a sociedade brasileira para o compromisso de proteger o público vulnerável, a data foi instituída em 2000. E a escolha, né, se deve ao assassinato de Araceli, uma menina de 8 anos que foi drogada, estuprada e morta por jovens de classe média. Então, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, né, do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, eu vou receber agora aqui no estúdio com muita honra, com muito orgulho, Thaís Cardoso, ela que é advogada criminalista. Ai, que coisa boa. Maravilha estar aqui. Tudo bom, Mara? Bom que dia, bom. Obrigada pelo certo. convite. Ai, que é isso, eu que agradeço. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema muito importante, né, que a gente deve sempre estar buscando esclarecer aí, todo mundo que está nos acompanhando. O que vai caracterizar, Thaís, esse tipo de violência? Olha, a gente tem dois tipos de violência aí. Um que é o abuso e o outro que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. O abuso, a gente vê várias condutas que podem se encaixar aí nesse tipo de delito, né? A gente tem, por exemplo, o estupro de vulnerável, é uma forma de abuso sexual. Já a exploração sexual, a gente tem a figura de um aliciador. É uma pessoa que vem a coagir aquela criança ou aquele adolescente, ou vem a persuadir essa criança, esse adolescente, oferecendo alguma coisa, alguma vantagem, para que essa pessoa vulnerável venha a se colocar numa situação de exploração sexual. Por exemplo, alguém que tenha alguma casa noturna e coloca uma criança, um adolescente para fazer striptease. Sim. É uma forma de exploração sexual. Ou facilitar ali a questão da prostituição da criança ou adolescente. É uma forma também de exploração sexual. Então, são várias condutas dentro deste tipo, né? Abuso e exploração sexual. São crimes, tanto o abuso quanto a exploração sexual, são passíveis ali de punição. Punições graves, punições severas, né? São punições que a gente precisa pensar aí que a gente está protegendo uma criança, um adolescente, que são pessoas extremamente vulneráveis. Então, tem punições muito severas, né? O crime, por exemplo, de estupro de vulnerável tem uma pena que vai até 15 anos. Né? No caso do favorecimento de prostituição, por exemplo, né, como eu citei, né, para você no começo, é uma pena que chega ali a uma possibilidade de 12 anos, uma pena máxima. Né? E se você for olhar ali algumas outras variáveis que podem incidir ali naquele tipo de crime, pode chegar a muito mais do que isso. Então, são penas graves. E a gente precisa lembrar, sabe, Mara, que é uma coisa que eu falo sempre, a criança e o adolescente, elas precisam ser cuidadas por toda a sociedade. Não existe uma obrigação, uma responsabilidade somente da família ou somente do Estado. Não, a proteção integral da criança é algo que vem ali
na Constituição Federal. Ou seja, o Estado tem a sua parcela. Nós, enquanto sociedade, mesmo que não tenhamos filhos, que não tenhamos crianças e adolescentes, mas precisamos cuidar das outras crianças e dos outros adolescentes para que eles sejam preservados. E a própria família. Então, é uma tríade de cuidados. Certo. E aí um outro ponto que eu também gostaria muito que a gente pudesse explicar. Infelizmente acontece muito da gente ver casos em que pais responsáveis acabam ali sendo de uma certa forma coniventes com aquela situação, porque sabem e não denunciam. Essas pessoas também são passíveis de punição? São da mesma forma que o agressor direto, vamos dizer assim. Vamos imaginar uma situação, uma família, né, porque geralmente esse tipo de crime acontece intrafamiliar, né, dentro do seio da família, o que é pior, né, porque o trauma é muito maior. Então, muitas vezes a mãe sabe que o companheiro dela está abusando dos seus filhos e não fala nada, e não toma nenhuma medida, e não busca proteger. É preciso lembrar que a mãe é uma garantidora, porque ela é mãe. Então, somente pelo vínculo dela com aquela criança, com aquele menor, ela já tem uma obrigação de cuidado, porque ela é uma garantidora. Então, a partir do momento que ela silencia, que ela não procura uma medida, ela responde pelo mesmo crime. Se for estupro, ela vai responder por estupro também. Certo. Quando você fala que isso acontece geralmente, né, ali dentro da família, é algo que é muito grave, né? Porque quando a gente pensa em família, a gente pensa em proteção. A gente se sente seguro quando escuta essa palavra. Mas, infelizmente, em alguns casos, não é assim. Exatamente. A gente tem hoje famílias que são extremamente disfuncionais, né? Famílias que vêm doentes de gerações passadas e passam todo esse problema, todo esse drama para frente. Então, a gente vê que essas crianças que crescem nesse seio familiar violento, doente, disfuncional, ela tende a levar isso para frente também. Então, é por isso que quando a gente fala ali de estupro de vulnerável, abuso sexual de crianças e adolescentes, exploração sexual de crianças e adolescentes, a gente precisa pensar numa multidisciplina. Né? Não é algo que se resolve tão somente com o direito criminal. A gente precisa de uma incidência aí de outras áreas, né, da ciência. A gente precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, a gente precisa de um assistente social, muitas vezes um terapeuta ocupacional, a depender da situação. Então, assim, é uma multidisciplina voltada para o bem-estar de uma criança que cresce em um lar violento. Ótimo. E aí, outro ponto, né? O que fazer ali caso eu perceba uma situação dessas, caso eu saiba de algo, o que é que eu devo fazer? Qual que é a providência que eu tenho que tomar? Denunciar. Não pode silenciar de forma alguma. Ser silente te coloca também numa situação criminosa. A gente tem duas legislações aí que são extremamente importantes, que é a Lei Maria da Penha, que protege também as meninas que estão ali inseridas num ambiente doméstico e familiar que pode gerar um tipo de violência. A gente tem a Lei Henri Borel também, que protege as crianças e os adolescentes. Então, tomando conhecimento de qualquer tipo de prática de violência, e em especial essa que a gente está combatendo no dia de hoje, 18 de maio, tem que denunciar. Tem o Disque 100, tem o próprio 90, né? Às vezes as pessoas dizem, doutora, são tantos números, eu não consigo lembrar. Sim. Lembra o da polícia, lembra o 90. Para ali o Ronda do Bairro, né? Liga para o 190, para a guarnição da Maria da Penha, qualquer uma. A polícia tomou conhecimento, o Estado tomou conhecimento de qualquer tipo de prática de violência contra uma criança ou um adolescente, ele tem que tomar medidas, seja de investigação, seja de dar andamento a um processo judicial. E aí, contar com assessoria jurídica é algo que pode fazer também diferença ali, você ter, né, todo aquele aparato de conhecimento em relação às legislações vigentes? Isso é super importante, Mara, porque, como eu falei, a gente precisa pensar num processo multidisciplinar. Então, às vezes, quando uma família se vê numa situação dessa de violência, é preciso lembrar que não basta solicitar um apoio do judiciário. É preciso ter todo um assistente técnico que vai entender como aquela criança, como aquele adolescente respondeu àquele tipo de crime do qual ela foi vítima e como aquilo ali vai se proceder dentro do processo. Então, muitas vezes, a gente tem uma criança, a gente sabe que esses crimes, eles são praticados no silêncio, na escuridão. Então, muitas vezes, não deixa vestígios. Então, portanto, é muito importante que haja outros profissionais atuando, buscando entender o conceito e a formação daquela criança
para tentar elucidar como que se deu aquele crime. Então, todo tipo de profissional, psicólogo, psiquiatra, neuropedagogo, neuropedagogos são super importantes. Até o professor na escola tem um papel fundamental. Verdade. E você falando sobre o silêncio, eu ainda lembrei aqui de outro fator, que é a subnotificação, né? Infelizmente, ela existe muito, porque sim, tem pessoas que não denunciam, né? Tem pessoas que não denunciam porque elas acham que o Estado ainda é omisso, né? E não pode silenciar. É preciso lembrar, silenciar é também ser criminoso. E ainda tem um outro fato que é extremamente prejudicial também, Mara, que eu acho super importante a gente trazer aqui, que é o fato de muitas mulheres imputarem ali aqueles crimes aos seus companheiros como uma forma de vingança, quando muitas vezes aqueles crimes nem foram cometidos. Nossa. Então isso é extremamente prejudicial para a própria criança, porque para ela também é uma violência. Sim. Né? Muitas vezes a gente vê casos inúmeros de falsas denúncias de crimes sexuais contra crianças e adolescentes e eles se sentem terríveis, porque eles sabem que eles foram, de alguma forma, o vetor para prejudicar uma pessoa que eles amam. Então, muitas mulheres chegam a cometer esse tipo de crime, que é terrível, e colocam seus filhos nessa berlinda. Pois é, e esses dados falsos prejudicam até, inclusive, a atuação do Estado, né? Também, com certeza. De poder proteger essas crianças que realmente passam por esse tipo de situação, né? Proteger as crianças e punir os verdadeiros agressores que estão por aí praticando crimes. Então, a gente tem que focar e virar a punição do Estado, né, a persecução penal do Estado para os verdadeiros agressores. Certo. Busquei então, liguei para o Disque 100 ou para o 190, né? Depois busco ali uma assessoria jurídica para me ajudar no que mais é que eu posso fazer? Isso é super importante. Se a pessoa não tem condições de contratar um advogado, constituir um advogado particular, tem a Defensoria Pública. Né? Se a pessoa tiver dúvidas de como proceder, pode procurar a Defensoria Pública para tirar todas as dúvidas. Né? Lá tudo vai ser elucidado, tudo vai ser esclarecido e não vai faltar assistência. O que não pode é silenciar. Certo. E Thaís, tem como prevenir assim, essa forma aqui da gente estar levando esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação para quem está nos acompanhando? É até uma maneira de ajudar na prevenção desses casos? Informação é ouro. A gente tem que passar esse tipo de informação, tem que bater nessa tecla todos os dias. Não é discurso repetitivo, a gente tem que falar sempre, porque tem que ficar incutido na cabeça das pessoas. Você é vizinho, você está vendo uma situação de violência contra uma criança e um adolescente, você tem a obrigação de denunciar. É um dever seu, não é um favor que você vai estar fazendo, é um dever. E, inclusive, levar esses assuntos, esses debates, para a sala de aula. Todas as vezes que existem debates sobre esses temas, dentro de salas de aula, dentro das escolas, saem denúncias. Crianças que não sabiam que estavam sofrendo agressão e que ali naquelas palestras, naquelas conversas, elas acabam despertando que estavam sendo vítimas de crimes. E elas acabam, às vezes, né, buscando ali o amparo da professora, da coordenadora e revelando aquilo que elas vivem. Então, informação tanto para a sociedade quanto para as próprias crianças e adolescentes. Olha, não pode tocar na tua parte íntima, isso aqui só você pode cuidar. Então, isso é uma mensagem que as mães, né, as pessoas que cuidam dessas crianças e desses adolescentes precisam passar. Olha, isso aqui é a tua intimidade. Proteja a sua intimidade. Não deixe que ninguém passe além. Né? Isso aqui se você sentiu que um abraço foi um pouco mais apertado, te deixou desconfortável, né? Foi mais do que um carinho normal de alguém que te encontrou e te deu um beijo, fala para quem você confia, para sua mãe, para um professor, para qualquer pessoa. Informação. Perfeito. Gente, qual que é a grande mensagem que fica nesse dia, hein, Thaís, aí, para quem está nos acompanhando? A grande mensagem é essa: avisem as pessoas, cuidem das pessoas, orientem as pessoas, estejam atentos, porque a gente formar uma sociedade civilizada é um trabalho que também é nosso. A gente tem essa obrigação, a gente tem o nosso papel para exercer. E não esqueçam, cuidar das crianças e dos adolescentes é um papel do Estado, da família e nosso. Então, cuidemos dos nossos pequenos. Exato, gente. Disque 100, Disque 190, enfim, busque ajuda da polícia e denuncie caso você saiba, tá, sobre algum caso desse tipo, que é realmente terrível e pode marcar
já vai marcar, né? Mas pode deixar consequências ainda mais graves do que a gente já sabe nessas crianças e adolescentes. Obrigada, meu bem, pela sua participação aqui. Adorei. Sempre. Eu que adorei estar aqui com você. É sempre uma felicidade voltar para aqui, para a TV Mar, conversar com você. Sim. Parabéns pelo seu programa. Sempre lindo e muito bem conduzido. Obrigada, Mara. Bom dia para você e para todos os seus espectadores. Mas eu vou até pedir assim, licença. Não sei se, né, assim, quem acompanha a gente desde o começo vai saber, mas quem não, essa mulher que foi quem começou tudo isso, tá? A gente fica muito feliz de tê-la aqui. Ela foi quem começou bem assim. Eu já peguei ali, né, o carro andando, mas eu fico muito feliz e muito honrada em tê-la aqui. Foi um filho e a responsabilidade, que eu gestei, né? E você eu criei, né? E cuida muito bem. Eu tenho certeza que eu não poderia fazer melhor do que o que você faz aqui. Parabéns. Isso. Obrigada, meu amor. Obrigada Parabéns, a você. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí.